Ô, Calejão, ontem o Xandão trucou. O Xandão foi muito bem ontem. Foi. Isso é um perigo para o nosso futuro? Pode ser, porque é uma figura, tudo está centrado no Xandão, né, cara? Tudo que acontece de bom, você só vê ali a assinatura. Alexandre de Moraes. Já! Tudo é o Xandão. Tudo é o Xandão. E a gente tem uma compilação aqui das mitadas do Xandão de ontem. Tu lembra que os bolsonaristas faziam aquelas mitadas do Bolsonaro? Oclinhos. O Xandão também. O Xandão deu umas mitadas desde segunda-feira, né, nas audiências ali com os réus do 8 de janeiro, os comandantes, os mandantes, os militares, os ministros, ou Bolsonaro, e o ajudante dele, o Mauro Cid também, que esteve lá no Congresso Nacional, no STF, perdão. A gente vai ver aqui as mitadas do Xandão nesses 2 dias. Aí, o que aconteceu? Vamos lá. O senhor? Militar da Reserva, general da Reserva. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. Não, cara, ele... Muita gente falou ontem, Calejão, você deve ter escutado de ex-alunos dele que tiveram... que ele era um professor muito ácido, muito irônico, muito rápido, né, no raciocínio. Né? Ele é muito rápido, cara. Assim, é impressionante, né? Como a habilidade ali nas palavras, na retórica do Xandão, é incrível, né? O cara não perde uma. Né? Ninguém consegue, é difícil você debater com uma pessoa dessa. Eu imagino que os advogados dos réus todos devem ficar muito preocupados quando vão debater com Alexandre de Moraes, né? Até porque é uma situação ingrata, né, cara? Esses caras, a maioria deles ali cometeu crimes e registraram os crimes. Contra quase todos eles, Bezi. Você pegar, por exemplo, o Braga Neto, que você estava mostrando aí. O cara se deixou gravar confraternizando com golpistas, pedindo que as pessoas tivessem um mínimo de paciência, porque o negócio ia acontecer. Entre outras coisas, entendeu? Então não é só que... mas é só a delação do Cid. Não é, cara. Essa galera gravou os próprios crimes e os carai. Entendeu? Então, foda, né? Se vê numa posição de ter que defender alguém, por exemplo, que disse... O Garnier, por exemplo, disse: eu não vou bater continência. O Heleno disse: o ladrão não sobe a rampa. O Bolsonaro, todo tipo de... Você escolhe o que ele disse em termos de corroborar o que a acusação está propondo. Então é muito difícil, cara. Entendeu? Como é que você vai defender um cara desse? Tá, tudo bem, cabe tentar reduzir a pena, cabe tentar ali uma ou outra coisa, mas você pega um cara profundamente preparado. O Xandão tá vivendo isso de noite, ele sabe que toda a reputação dele, que o futuro dele depende disso. Então, um cara muito preparado, que tem cada pequeno detalhe na cabeça, tem uma equipe de assessores que fazem um trabalho muito bom também. E aí, esse tipo de coisa vai ser difícil, velho, isso aí, entendeu? Não tem muito como escapar, não, Bezi. Vamos ver o que aconteceu também com o Bolsonaro ontem, que já chegou sabendo que vai ser preso, né, cara, João? Não teve, assim... Ele sabe. O que ele poderia fazer? Não sabia, já sabe que vai ser preso. Né? Não tem muito o que fazer. Aí ele tentou fazer suas piadolas de tiozão e irritou muitos bolsonaristas, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? O gado ficou em polvorosa, principalmente com essas falas do Bolsonaro pedindo para o Xandão ser o vice dele em 2026. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente.
Meu ministro. Desculpa. Nossa, meu ministro. Cara, só faltava. Posso ir aí chupar o seu pau? Chupando o pau de Alexandre de Moraes. Só faltava isso. Posso ir aí fazer um bola 7, um bola gato aí em você? Porque, né? Não podia se humilhar mais, né? Depois de tudo que ele passou, de tudo que ele falou do Xandão, né? Principalmente no 7 de setembro, a gente lembra, né? Falando que não ia obedecer mais nenhuma ordem do STF vinda dele, que era um canalha. Aí ficou pianinho, né? Você quer mostrar essa pesquisa do Pedro Barciello ou você só quer que eu fale? Se você tiver, eu gostaria. Tô tentando achar essa parada, que é muita coisa que eu recebo toda hora, mas eu vou falando enquanto eu procuro aqui. Pegou mal para um caralho, né, Bezzi? Pegou mal, precisamente por isso o Bolsonaro é um cara que construiu uma persona política ao redor dessa imagem de virilidade, de insubmissão, um cara foda, que não baixa a cabeça para ninguém. Aí o cara fala mal do arqui-inimigo dele durante anos com esse tipo de coisa. Canalha e não sei o que e tal. Entendeu? Beleza. Né? Atrás, o guerreirão de teclado aí, sempre protegido pela distância. Bem, ficou por isso mesmo. Quando que era o dia da verdade? Você chegar ali. 72 horas. Espere. Seria ontem, né, irmão? Seria tipo, não, então aí, antes, foi ontem, né? Isso é tanta coisa que eu já nem sei. Ontem. É verdade. Então agora. Ontem. Parece que faz uma semana, né, cara? Parece que faz uma semana, cara. Tava falando com o Jamil hoje isso no ar. Bom, chegou ali o momento, todo mundo esperando. Ele não vai ter uma abordagem jurídica, porque isso aí tá muito difícil, mas ele vai adotar ali um tom político dentro daquilo que ele sempre fez, né? De enfrentamento, de dizer que ele está sendo vítima de um processo de perseguição, etc. Porra, chega lá, o cara começa a babar o ovo. O cara, Bessi, literalmente babar o ovo, de tipo, ô, Xandão, eu não posso fazer uma brincadeira? Posso fazer uma piadinha com você? Dá licença, mano. Você meteu essa mesmo, louco? Posso fazer uma piada? O cara, eu não sei não. Pergunta para os seus advogados aí, porque eu não sei se você pode fazer piada ou não. Aí ele veio com esse papo mole, né, cara? Além de tudo, cadê o Bezzi aqui? Chamou. Eu te mandei aí as artes que a gente organizou para o N1 hoje. Chamou os apoiadores dele de maluco, irmão. Então você imagina uma parte de cara que ficou cagando na sacola 70 dias, cara, dormindo em barraca, cagando na sacola, sem tomar banho, seguindo as ordens desse vagabundo que incitou um golpe de Estado, ficou clamando por intervenção militar e tal, 4 anos. Aí depois o cara simplesmente diz, não, nunca falei nada disso não, mano. Esse cara é maluco, mano. Entendeu? Não tem nada disso, não. Essa galera aí é mó aloprada. Os caras, que porra é essa, cara? Então quer dizer que a gente é tudo aloprado. E aí, cai, é óbvio que vai ter sempre aquele 10%, né? Continua, tipo, não foi isso que ele quis dizer. O cara é um mito, porra nenhuma. Mas meio que babou o beck do cara, né, Bezzi? Desgastou demais, mano. Desgastou, azedou. Se você quiser mostrar esses dados mostrar aí. Só acabar o vídeo aqui, a Sandra fala, Xandão foi meu professor fantástico de direito constitucional. Ó. Temos alunos e alunas do Xandão aqui com a gente. Vamos terminar aqui. Desculpa aqui. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Você imagina ter uma conversa de bar com o Xandão? Desculpa, o cara pode ter sido isso, aquilo, mas eu gostaria. É uma pessoa que tem uma história aí, que está construindo uma história muito importante na nossa nova república aí, né? É uma pessoa que barrou muita coisa,
né? E já foi do Tribunal Superior Eleitoral também, agora ministro do STF, né? Já desde a época do Temer. A única coisa que o Temer fez de bom foi indicar o Alexandre de Moraes. Mas a gente vai mostrar a pesquisa, então. Você vai me explicando o que é, Calejão, a pesquisa, que eu não sei o que é. Para mim, tá difícil aqui. A gente terminou de assistir o interrogatório do Bolsonaro e a conclusão geral ali do ICL foi que foi muito ruim para ele. Foi muito ruim para ele, porque para além da questão jurídica, ele não conseguiu se defender politicamente. Ele até esboça, no começo da fala dele, ele até esboça um tom de campanha bastante desconexo, assim, meio perdido e tal, mas ele até esboça um certo raciocínio de que no meu governo foi foda e esse governo não tá fazendo merda. Ele até esboça algo assim. Mas aí depois ele começa a se perder e tal, e adota um tom de submissão muito triste para a própria causa dele, né? Porque ele é um cara que, para quem se vende como imorrível, imbrochável, incomível e o caraca, na hora que o chicote estrala, você se conduz dessa maneira? Tipo, eu queria que você fosse meu vice e, sabe, babando o ovo do cara. Literalmente, chama os seus apoiadores de maluco. Sim. Estava claro que tinha ficado feio para ele, né? Mas, vamos rodar uma pesquisa, que é o que o Pedro Barciela faz muito bem, no sentido de escutar as redes sociais para ver como é que determinada ação reverberou e o impacto que isso causa. E aí, a gente pediu essa pesquisa para ele, mostramos isso no N1 hoje, mais cedo. Os bolsonaristas foram os que mais falaram a respeito do tema, 44%. Foram 480 mil citações relacionadas a Bolsonaro nas últimas 24 horas. Tá? Que foi o período isso aí do... Uma paulada. Isso, muita coisa. A imprensa falou, então a maioria, 44% bolsonaristas, imprensa 27%, anti-bolsonaristas, 19% é que tá aí, né? Tá um pouco pequeno na tela, mas 19%. Isso, e nem Lula, nem Bolsonaro, 10%, tá? E aí vai para o outro slide ali. A principal repercussão da galera que não é nem Lula, nem Bolsonaro, é isso aí, ó. Tá? Esses foram os destaques. 26%, ressaltando esse negócio do maluco. Isso aí pegou muito mal para ele, cara. Porque meio que ele jogou contra o próprio capital político dele. Um negócio que você fica estimulando por anos, aí depois, quando o seu tá na reta, você mete o louco chamando a tua própria galera de maluca. Foda, né? Então, pegou muito mal para ele isso aí, 26% salientando isso aí, 24% a questão do vice, que ele convidou o Moraes para ser vice, 19% essa questão da interpretação de que o golpe foi considerado só após esgotadas as vias legais, 17% essa questão do STF, das acusações sem provas, que ele começa dizendo, não, eu falei aquilo porque é um recurso retórico, eu sou assim mesmo, eu vendo uma fumaça do caralho e não tenho condição de concretizar absolutamente nada daquilo que eu estou propondo, é basicamente isso que ele falou, e 14% essa percepção de covardia e incoerência que a gente já tinha constatado que parecia muito forte após o término do interrogatório dele. E aí, no último slide, o X, Facebook, o Instagram, as principais redes, 34% ironizando essa postura dele, né, de submissa e tal, usando esse tipo de coisa que arregou, amarelou, cadê o machão, tu era foda mesmo e agora peidou na farofa, não sei o quê. 25% essa questão da humilhação pública, né, descrevendo como um espetáculo de submissão, 17% defendendo a punição direta, com esse negócio de prisão já sem anistia, vai para papuda e tal, 14% com essa questão de também salientando isso de que ele cagou nas calças, voz de veludo, porque ele estava muito diferente do que a gente até aqui está acostumado de ver o Bolsonaro, né, com aquela postura de que eu sou foda mesmo, e só 10% tentando fazer algum tipo de defesa
e ressaltando o governo Bolsonaro e atacando o próprio STF. Então, isso aí é dado, tá, Bezi? Isso aí não é uma questão interpretativa ou a minha opinião e tal. É o que de fato o Pedro Barciela faz da vida e ele faz de melhor, ele trabalha com ciência de dados e tal. Então essa é a comprovação científica de que azedou para o Bolsonaro ontem, ficou muito ruim, cara. E o Fernando Arguello vem aqui, então é uma pergunta importante, Carlijão. Você acha que com a declaração sobre os malucos foi um pá de cal na anistia? Fernando, eu acho que foi o pior momento, foi a pior estratégia que ele poderia utilizar, primeiro porque ele não precisaria ter ido tão longe, ele simplesmente poderia ter dito nunca orientei nada nessa direção e chega, para de falar, acabou. Então, não sei se significa uma pá de cal na anistia, a questão da anistia já está relativamente complicada, houve um sem número de manobras que foram tentadas para levar isso para todo lado, e aí acaba se discutindo a questão da dosimetria, sobretudo do Bagrinho, mas seguramente, Fernando, essa foi a questão que desgastou a imagem do Bolsonaro de uma maneira mais profunda, como eu vejo, Bezi. Se liga nisso que eu vou dizer, independente se você é de direita, de esquerda, quer ficar rico ou quer viver num mundo mais igualitário, a semente do caos está plantada. Existe um plano em curso e é um plano que pelo menos eles pensavam ser secreto para trazer o caos completo, para fazer com que a liberdade das pessoas seja extinta, para não deixar pedra sobre pedra nessa estrutura democrática que ainda existe. João César Castro Rocha, o professor que desvendou o plano da extrema-direita no Brasil, vai dar uma aula histórica e urgente no dia 15 de junho. O nome da aula, A Semente do Caos. A aula vai acontecer às 8 horas da noite e é gratuita aqui no ICL. Você precisa participar para saber desse plano em curso e poder, junto com a gente, fazer alguma coisa para enfrentá-lo, antes que seja tarde demais.